Então, quando a gente se posiciona e utiliza a escrita persuasiva, a gente também às vezes tem que ser um diferencial que vai atrair algumas pessoas e vai afastar, repelir outras pessoas. Mas é importante que a gente atraia com quem a gente quer se conectar de fato e quer que seja o nosso cliente. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast que tanto amamos, que tanto está dentro de nossos corações. Podcast Tributarista do Futuro. Só para te relembrar, mais uma vez, para que serve este podcast? Para que eu tenho que ouvir? Será que é para mim? Então, vou falar para que serve esse podcast. Nós discutimos aqui as estratégias na sua jornada, isso mesmo, de você que está nos assistindo, nos ouvindo, como um tributarista valorizado, que é onde vocês querem chegar, né? Mesmo partindo do zero e mesmo sem ser advogado ou advogada. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E hoje estamos já no episódio 66, com um convidado ilustre, como, né? Aqui só vem diamante, menos que isso a gente não tem aqui dentro. Mas vamos falar primeiro o tema, e quem está nos ouvindo, né, que vai ter o cortezinho, vamos ver se vocês já adivinham quem que é o convidado só pelo tema. Então, como usar técnicas de copywriting para conseguir novos clientes como tributarista? Então, já adivinharam quem é isso? Já sabe quem é o nosso convidado. Vou falar um pouquinho sobre ele, então. Vamos ver se... Vou dar mais dicas, uma oportunidade para vocês. Nosso convidado hoje, nosso querido convidado, já é de casa há muito tempo. Ele é mais de casa do que eu. Olha só, mais de casa do que eu. Ele é acadêmico de direito, apaixonado pelo direito tributário e nosso querido copywriting de várias casas aqui, mas principalmente que vocês conhecem, do Tributarista do Futuro e do IBPT Educação. É ele, Marcos Vinícius. Então, se apresente aí, Marcos, conta um pouquinho da tua história e como que você veio parar aqui, nesta empresa, nesta equipe. Isso aí, querido Marcos. Então, gente, meu nome é Marcos, eu sou, como a Lele bem falou, estudante de Direito, ainda não concluí, mas em breve concluirei essa faculdade, né? E pretendo me tornar um advogado mais pra frente. Só que, desde o comecinho da minha história, tem um post aqui no meu Instagram que fala basicamente, resumidamente, sobre isso. Mas o que acontece? Lá em meados de 2019, eu trabalhava no fórum como estagiário, e no fórum a gente só pode permanecer como estagiário por 2 anos. Quando chegou em outubro ali, eu já estava me preocupado. Falei, poxa, pra onde eu vou agora, né? Aí, beleza. No meio desse caminho, entreguei alguns currículos, tanto aqui em São Francisco mesmo, quanto em Joinville. Só que, em determinado momento, o pessoal dentro do fórum mesmo falou que passou uma certa advogada dentro do fórum falando que queria contratar um advogado. Daí eles meio que me recomendaram. Só que aí até então não conhecia a doutora Letícia Amaral, não conhecia a doutora Gislane Deude, que é a sócia da doutora Letícia da DAM, Advocacia Empresarial Tributária. E eu fui e falei, bom, vou entrar em contato com ela. Mandei meu currículo e tal. E no dia, acho que foi dia 10 de outubro ou dia 12 de outubro, eu já estava trabalhando no escritório, meio período. Só que como lá no fórum encerrava o contrato dia 4, aí foi no qual onde realmente eu passei a estagiar lá, ser um estagiário de direito no escritório, que na época nem era DAM, para vocês terem uma noção. Era Gislane Deu de Advocacia. Foi que ano? Foi 2019 isso? 2019, bem no finalzinho, doutora. Nem existia oficialmente o escritório. Nem existia. Não, vocês perceberam o crossover que deu nisso daqui? Ó, vocês lembram da doutora Gislane, que veio já há alguns episódios? Olha o crossover que é aqui. Importante, né, a gente ressaltar que moramos todos na mesma cidade. Isso, verdade. Bem pertinho, aliás. É o que não é comum nesse podcast, né? Sempre eu e a Lelê na mesma cidade, mas o nosso convidado normalmente vem de outro lugar. E
especificamente nesse episódio, estamos 3 aqui, diretamente de São Francisco do Sul para o mundo, né? Exato. É bem Santa isso. Catarina para o mundo. Então, a partir do momento que eu iniciei ali como estagiário, foi onde eu conheci a doutora Letícia Amaral. A primeira vez que eu vi ela, eu lembro até hoje da roupa que ela tava. Ela tava com uma... Não sei explicar, mas era uma roupa... Ela tem uma foto, acho que tá bem nas antigas aí, no perfil dela. Ela, acho que é uma roupa marrom, assim, bem padrão advogado mesmo. Eu falei, nossa, aquela ali já tá vindo advogado. Só que daí eu falei com ela e tipo, nem conhecia ainda. Aí depois que passou um tempinho, daí eu fui conhecendo. Daí que o tributário veio em mim. Até então eu não gostava de tributário. Mas enfim, daí dando continuidade. Bom, daquele momento eu passei a gostar de tributário. Daí quando eu passei a falar, poxa, IBPT Educação, IBPT, daí eu fiquei de cara. Daí eu falei, meu Deus, olha o universo tributário que eu estou aqui nesse escritório. E foi Nem a partir imaginava, dali, né? então... Numa cidade de 50 mil habitantes. Exatamente. Eu falei, poxa, eu tô num dos institutos aí renomados da área tributária. Então, desde ali eu vi uns cursinhos. Com os escritórios pequenininhos aqui da cidade, né, Marcos? Foi. Não, Marcos ali, na primeira vez. Final ali, resolver os BO da delegacia, né? Ou resolver os BO aqui de briga de vizinho. Do nada, bom, maior instituto tributário do Brasil. Caralho! Do nada. E foi do nada, assim, foi como se fosse uma fenda fosse retirada, sabe? Porque daí a partir desse momento que eu entendi, poxa, onde que eu estou? O ambiente que eu tenho e a oportunidade, daí eu comecei a aproveitar. Só que aí o que aconteceu? Eu fui... o escritório começou a crescer, hoje em dia tudo que vocês vê a Dan foram todos os frutos que lá atrás, doutora Gislaine, doutora Letícia, elas agiram com estratégia. E copy tem muito a ver com isso, é estratégia, persuasão. E elas lá atrás, então, o que elas fizeram? Elas estruturaram muito bem o escritório para vocês verem hoje o que ele se tornou. Mas lá atrás elas tiveram que começar. Então muita gente quer começar, quer fazer, e você tem que saber primeiramente que você tem que iniciar, você tem que dar o primeiro passo. E foi meio que eu dei lá atrás. Então o que aconteceu? Daí de estagiário, a doutora Letícia me contratou, me tornei estagiário do IBPT Educação, passei ali e do nada o marketing veio para mim. Eu nem sabia, mas eu já estava atuando no lançamento, como suporte e tal, nem sabia de nada. Tanto que as primeiras palavras que eu escutava de marketing, tipo assim, ROI, LTV, eu fiquei, que é isso? Nunca imaginava. Hoje a gente, com o tempo, a gente vai querendo não aprendendo. Então, o que aconteceu? Como estagiário do Edu, lá em outubro, a doutora Alicia me efetivou e eu passei a trabalhar, então, com o CLT e hoje em dia estamos aí. Mas o ponto que o tributário entrou ali, desde aquele momento, eu acho que foi muito importante para a pessoa que eu me tornei hoje. Favoreceu muito. Tanto que a gente, todas as gravações dos cursos, o primeiro FTF, a primeira turma, eu, juntamente com a doutora, a gente trabalhou, e a Jennifer na época também. Então foi todo um passo, né? Então é como um marco, assim, que eu vejo na minha carreira, porque eu poderia seguir uma linha tradicional de fazer a faculdade, agora eu tenho que ir atrás de clientes. Mas não, eu aprendi, eu tive essa oportunidade e a chance de aprender ali, de ter um direcionamento. Então hoje, o que eu sempre falo pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo? Eu não quero ser mais um advogado. Eu não quero ser mais um dos milhões aí que a gente tem. Então eu sei a necessidade de trazer um diferencial. Qual que é o diferencial que eu posso trazer? Copyright. Então o marketing me proporcionou isso. Quando eu me formar, quando eu ter ali a minha carteirinha de advogado, eu já vou ter um direcionamento para onde eu posso ir. Não vou estar perdido. Então o marketing digital ele te proporciona essas coisas. E hoje estamos aí como copywriter do IBPT Educação, trabalhando sempre, como a doutora costuma dizer, o aprendizado é constante. E o aprendizado também ele tem que ser aplicado. Não adianta eu pegar vários livros aqui de copy, vai comprar uma pilha de livros de direito se eu não aplicar. Então, você que está assistindo, comprar o Formação em Tributarista do Futuro e não fazer. E ficar lá guardado. Não, isso faz guardadinho. Falando com aquela questão do futuro, falando do FTF, eu falo aqui pro pessoal, falei, gente, a primeira pessoa que se formou no FTF foi o Marcos.
Primeiro aluno formado no FTF, antes de todo Foi mesmo. foi o Marcos. Porque Não, o Marcos, gente, para vocês terem noção, foi em 2020, né? A primeira turma do Formação de Tributarista do Futuro, que é o curso que hoje a gente está com 8 turmas, foi em 2020. Da equipe original de marketing, a primeira equipe, ele foi o único que sobrou até hoje aqui com a gente, o veterano. é uma equipe muito grande, né? Vamos pensar, a gente começou lá em 2020. Tá bom que a equipe era dois. Só tinha os dois, né? Então, o IBPT Educação era eu, o Marcos e a Jennifer. Era isso, meu IBPT. Né, Marcos? Essa era a essência. Falar, fazer de tudo um pouco mesmo e ser, assim, mil e uma utilidades. Mas o Marcos me ajudou muito no começo do IBPT Educação. Ainda é uma criança, né, gente? Vai completar 4 anos agora, então é uma criança. Mas lá, quando o Marcos entrou, final de 2019, o IBPT Educação era um bebê, recém-nascido. Era recém-nascido. E ele viu toda a concepção, toda a ideia do FTF nascendo e tal. Participou, a gente fez até... A gente não chegou a divulgar isso, né, Marcos? Mas a gente fazia até as videocassetadas das gravações. Ah, verdade. Tem essa pasta ainda. Todo ouro guardado. Né? Eu gravando, daí entrava Naomi, Isaac no meio da gravação. Aí, o Thor latia mais. Daí o Thor começa a latir, enfim, a gente tem todo esse início. O Marcos ajudou bastante, a criar mesmo o produto, fazer as capinhas. Ele e a Jennifer foram a versão 1.0 do FTF. 1.0. Foi, verdade. Todo mundo tem os seus pequenos começos. O FTF não começou pequeno, né? Porque o FTF ele começou grande. A primeira turma do FTF já foi acho que foi a maior turma, uma das maiores turmas que a gente teve, com quase 100 alunos. A primeira turma do FTF. Eu acho que ela é a maior turma até hoje. Foi a maior turma. Ela é a maior turma que a gente tem até hoje. Então ele nasceu, mas não nasceu pequeno, nasceu grande já. Foi um curso que nasceu com quase 100 alunos. Mas ele pegou todo esse início aí. E aí, dentro do marketing, então, o Marcos entrou para me dar suporte no IBPT Educação de várias coisas, né? Tanto o apoio jurídico, tudo que eu precisava ali, como era uma equipe, né? Éramos uma equipe de 3 pessoas. A Jê fazia bastante coisa do marketing, até quem pegar os primeiros episódios do podcast, eu fiz com a Jennifer. Ela era a Jê, junto comigo, os primeiros episódios. E aí o Marcos foi cada vez mais pegando atribuições do marketing, né? Ele começou como suporte, dando apoio, ele fazia bastante coisa, as primeiras versões de contratos, o Marcos ajudou a fazer, então era tudo assim, tudo que era jurídico, enfim, gente, uma empresa, ninguém nasce grande nessa vida, né? O BPT Educação também não nasceu assim pequenininho, então o Marcos foi muito importante, ainda continua sendo uma peça fundamental, como a Lelê falou, é o dos remanescentes. Veterano. A Jê saiu do IBPT Educação em 2020 mesmo. Foi seguir carreira solo aí. E aí a equipe do marketing foi crescendo. Né? Então, daí veio... Aí depois a gente começou a aumentar bastante a equipe de marketing do IBPT Educação. E hoje nós temos os nossos chamados Rangers do marketing, né? Que não tem só o IBPT Educação, né? Tem dentro da equipe de marketing, a gente tem Rangers que atendem o Amaral e Asbeck. É toda a Gelia Corp. São os Rangers da Gelia Corp, né? Que estrutura todo o corpo ali dentro né, da estrutura IBPT como um todo. Mas é muito legal ver esse crescimento. E aí o Marcos, até por já ter essa formação em Direito, por já ter passado pelo FTF inteiro, já ter se consolidado né, na questão tributária, entendeu toda a questão, já vem... Então, assim, foi muito natural a gente passar para o Marcos toda a estratégia de conteúdo dentro da qual se insere a estratégia de copywriting, que é algo muito novo, né, Marcos? É algo que, sei lá, se for me perguntar também ali em 2020, quando a gente começou o FTF a falar de copy propriamente, não sei se eu... Não é o né? Então é algo muito novo. A questão do copy mesmo é algo muito novo que tá ganhando corpo de, sei lá,
Acho que mais de 2 anos pra cá, nem sei, Marcos, aí, assim, porque é conteúdo, né, gente? A questão... É porque Ele ela começou. sempre existiu, né? O conceito de conteúdo, de escrever com estratégia, mas nunca tinha um nome e não tinha pessoas que ensinavam sobre, né? Depois, a partir do momento que tem gente que ensina sobre, que nem ser um tributarista de inteligência de negócio, a fazer sentido depois que alguém ensinou, né? Mas acho que é até legal a gente pegar esse ponto e começar com uma pergunta bem básica para todo mundo, porque a gente está aqui acostumado com marketing, para a gente copywriting, copywriter, tudo a gente já está na cabeça, né? Mas o pessoal que vem de uma outra área ali, que vem do direito, de todas as outras áreas e quer ser tributarista, talvez não esteja tão entendido dessa parte. Mas vamos lá, Marcos. O que é essa copy tão falada, copywriting, e quais são as diferenças entre essas áreas? Tem a copy, copywriting, copywriter. Então, fala aí pra gente. Vamos lá. Só ali, dando ênfase no que a doutora falou, acho que o conceito de copywriting que veio para o Brasil, hoje em dia tem várias pessoas que ensinam, acho que, bom, como a doutora falou, é bem recente, tem acho que foi ali em 2018, 2016, 2017 que chegou ao Brasil, assim, essa figura do copywriter, né? Só que o copywriter em si, ele vem desde muito tempo, né? Então, desde o que seria? Né? Que nem eu sempre falo, o maior copywriter de todos os tempos foi Jesus. Se você parar e ler as escrituras, tem coisas lá na Bíblia que já estão acontecendo, e ele já avisou aqui, ó. Ele já avisou que ocorreria, né? Até o tema que a gente vai abordar mais pra frente tem muito ligado a isso. É muito ligado a isso. Lá ele já falou que teriam guerras. E a gente tá vivendo hoje em dia o quê, né? Então, o que é o copywriting? Copywriting, eu costumo dizer que é um texto persuasivo e estratégico que tem como objetivo fazer com que aquele que está lendo, ouvindo, né? Que copyright também você pode montar um roteiro, que nem a gente está fazendo aqui, falando. Ele pode ser tanto um texto escrito, mas um texto também falado. Então, o que acontece? O copyright é essa técnica persuasiva, é uma técnica estratégica, no qual tem como objetivo de fazer o leitor, aquela pessoa que está ouvindo você, de tomar uma ação. Então, se eu começo um texto falando com técnicas de copywriting, o final do meu texto, ele vai ser uma chamada no qual a pessoa vai fazer. Então, todas as campanhas que a gente faz, as estratégias que nós fazemos aqui no IBPT Educação, no perfil da doutora Letícia, também tem muito isso de copy, né? Porque hoje eu até falei na oficina que a gente fez, o que eu vejo assim, o tributarista, o advogado, ele já tem em si um DNA de copywriter. O que eu quero dizer com isso? Porque assim que ele se forma, ele já tem que ir atrás de clientes. Mas se você parar para pensar, como é que você vai atrás disso? Como é que você vai atrás de clientes? A faculdade não te ensina. Fala, você precifica isso daqui, você faz isso, ali está o campo de batalha, você tem que mirar nisso. Ele não te ensina. Então você já cria uma necessidade para desenvolver a sua habilidade ali de prospecção, de falar com clientes. E a copywriting, eu falei sobre copyright. O que é o copywriter? O copywriter é a pessoa que escreve. No caso aqui, exemplificando, sou eu. A pessoa que escreve a copy, escreve o texto persuasivo, ou até a pessoa, como a doutora de sempre fala, também, e ela é acho que é muito exemplo disso, né? Ela é muito boa em se comunicar. Então ela consegue ser ela é uma copywriter, mas não é um copywriter. O que eu quero dizer com isso? Que ela sabe utilizar a técnica, ela sabe utilizar a essência. E se a doutora Letícia sabe, todos os alunos do FTF, todos os advogados podem em si pegar um pouquinho desse tempero. Eu sempre falo, colocar na sua petição inicial, colocar chamada, fazer um texto que ele é escaneável. O que eu quero dizer com isso também? Que é um texto simples, objetivo, e que ele conecta. Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão utilizando essa técnica nas suas redes sociais. Então, não basta você simplesmente abrir um perfil profissional, colocar lá no seu perfil conceito de tributo. Você não vai ganhar nada com isso. Agora, se você pega aquilo e transforma, fala, o tributo, o que é o tributo? O tributo ele é uma receita do Estado no qual todos nós devemos contribuir, certo?
Mas qual que é a dor, qual que é o problema, qual que é o que eu posso fazer com esse tributo? É aí que entra o copywriting. Qual que é a grande dor dos empresários hoje em dia? Qual que é o maior desejo de todo empresário? É lucratividade. Qual que é a dor? Pô, é a alta carga tributária. Então, você entendendo alguns conceitos, você consegue transformar um post que você fez lá de conceito de tributo e transformar nisso, pegando na dor e pegando também no sonho, no que ele quer, né? Que todo empresário quer dinheiro, gente, né? Falar bem a real, todo mundo quer ter dinheiro. Então, copywriting é a técnica, resumindo, copywriting é a técnica, é a escrita, que pode ser tanto falado, ou também um texto persuasivo e estratégico. Copywriter é o profissional, aquele que é incumbido de escrever o texto, ou também ele pode ser o expert, ele pode ser quem vai fazer o uso da palavra, digamos assim. E tem outras coisas também que o pessoal confunde muito, como copyright, que não tem nada a ver, eu vejo muita gente colocando, mas não tem nada a ver com copywriting, com copywriter. Copyright é geralmente aquela questão que fica no site lá, que ninguém, basicamente, tá sempre no finalzinho de todo o site, que tá ligado com a lei de proteção dos dados e tudo mais. Então, a marca, copyright, né, do direito, né, o right de direito, é a proteção da marca. Então, é algo que realmente o pessoal não pode confundir, né? A técnica da escrita persuasiva ou do profissional que pratica essa escrita persuasiva com a parte de proteção de marca, que são coisas totalmente distintas. Não, e é muito show a gente falar isso pro pessoal, que eu acredito que muitos aqui já estão respirando aliviados, né? Porque, então, Marcos, eu não preciso trabalhar como copywriter para usar as técnicas, é isso? Não. É isso mesmo, você não precisa você não precisa se tornar um copywriter para escrever com gatilhos mentais, com persuasão, com estratégia, com objetivo, que ela seja um texto limpo, um texto que realmente faça o que a copy quer, que é que realmente alguém tome uma ação. Seja uma ação de compra, seja uma ação para te seguir no Instagram, seja uma ação para compartilhar o seu conteúdo, seja uma ação com base num texto que você escreveu com esse final, né? Então é muito importante, esses são os princípios para a gente entender o que é realmente de fato copyright, senão fica muito confuso, né? E é normal, porque como a gente estava falando, é uma coisa assim nova, né? E todo mundo, todo mundo assim, todo profissional, não só pegando advogado, tributarista, mas você tem que ter um pouquinho hoje em dia, eu digo assim, você tem que ter um diferencial. Qual que é o seu diferencial? Qual que é o que te diferencia de um advogado que está lá? Eu sendo advogado, o que me diferencia dos demais? Pode ser o quê? Pode ser a copy, pode ser um texto, uma persuasão que eu utilizo, um jeito com base em gatilhos mentais, com estratégia que eu consigo atrair clientes, por exemplo, pelas redes sociais. Então, o que a doutora Letícia sempre fala? Sobre produção de conteúdo nas redes sociais. Quando ela fala isso, produção, vocês têm que ter o perfil, vocês têm que fazer, mas ela sempre diz, eu sempre vejo ela falando isso, que vocês têm que ter um diferencial. Então, imagina só, se ela fala, pessoal, todo mundo vai lá, cria seu perfil no Instagram profissional, coloca uma fotinha bonitinha, uma bio, coloca ali uma chamadinha, faz um post lá, o conceito de tributo. Seriam várias pessoas fazendo mais do mesmo. E ela sempre diz isso, você não pode ser mais do mesmo se você quer se destacar. Então, uma dica que eu dou aqui desde já pro pessoal, vocês querem fazer um conteúdo que tenha alguma ação que, sei lá, alguma pessoa possa te seguir no Instagram ou no LinkedIn, procure sempre fazer com base em estratégia, com base na essência da copyright, com gatilhos mentais, pensando não só em fazer de qualquer jeito, mas você fazer com estratégia, que é isso que de fato vai te diferenciar. Poxa, saiu lá, vou pegar o exemplo aqui que tá aqui aparecendo, Luana Trevisan, nossa querida diamante, fez lá um post sobre DeFi, mas ela fez um post trabalhado, ela fez um post estratégico, com uma CTAzinha no final, ela não simplesmente pegou lá DeFi, é isso, colocou tal. Não, ela tem o famoso conteúdo Google, né, que muitas pessoas fazem. Eu acho que é até legal a gente já entrar nesse assunto e tu falar como é que o pessoal que está ouvindo a gente, que está aqui ao vivo com a gente, pode utilizar esse conceito da copy agora falando para as redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn a gente pode utilizar muito. Então, como é que a gente pode utilizar isso?
O primeiro passo que eu vejo, assim, até falei na nossa oficina que nós fizemos, que é um conceito que a doutora sempre fala também de growth hacking, que nada mais é do que você testar. Então eu vejo que a copy, essa é uma opinião minha, a copy é teste. Então eu posso elaborar aqui o post mais perfeito do mundo, com todo trabalhado em gatilhos mentais, todo trabalhado com o que a minha persona, que eu vou falar sobre isso, que é o meu avatar, a pessoa no qual o meu potencial cliente, traduzindo para vocês, ele quer. Eu posso fazer a melhor, posso fazer, nossa, perfeita aqui. Mas se você não testar, se você não colocar nas redes sociais, você não fazer o post realmente, você nunca vai saber se ela é boa. Então, copy é teste. Copy é teste que tem que ser, pegando os princípios de growth hacking, que você tem que analisar, poxa, tá, postei. Por que isso aqui não perfumou? Por que eu não consegui o meu objetivo final? E depois você vai e faz o quê? Você melhora, fala, poxa, então é isso daqui que eu tenho que melhorar. Então você vai sempre fazendo o post, revisando e melhorando, para no final de tudo isso você escalar. Então o primeiro passo que eu digo, né, é você fazer um post, analisar, melhorá-lo e depois postar novamente com as melhorias. Eu acho que esse é um princípio muito interessante, que copy é teste. Então, os copy sendo teste, nós temos outros princípios basilares aí de copywriting que eu vejo que eu já falei sobre isso, mas você não fazer um conteúdo só por fazer. Você fazer um conteúdo com estratégia e com objetivo. Então, vamos lá. Eu, como tributarista, se eu quisesse fazer um conteúdo hoje, primeira coisa que eu definiria, até dica para vocês aí, quem que eu quero atingir? Eu quero fazer um conteúdo de recuperação tributária. Beleza. A gente sabe que a recuperação tributária é um serviço que abre portas, que abre alas, que é uma oportunidade para as empresas. Vocês estão craque nisso já. Mas com esse post que eu vou fazer no LinkedIn ou no Instagram, com quem que eu quero atingir? Eu quero fazer um post que ele é educativo, tá? Eu quero então fazer um post ensinando pessoas a fazer essa recuperação tributária. Beleza, eu quero fazer um post para chamar a atenção do meu potencial cliente. Poxa, aqui já muda toda a história. Por quê? Porque eu preciso definir bem toda a minha persona, o meu público-alvo. Então, falando de persona, persona seria uma pessoa física, um personagem fictício que você cria para que o seu conteúdo ele seja mais direcionado, ele seja mais objetivo, você fale, como a gente está falando aqui, a doutora Letícia podia ser uma persona e eu poderia estar falando com ela. Esse é um princípio muito interessante da copy também, é você conversar com a persona, o personagem fictício, e você fazer o post para ela. Então, pegando como um exemplo aqui a recuperação tributária, eu quero fazer um post para a recuperação tributária para empresas do Simples Nacional. A recuperação tributária, como eu disse, é um serviço tributário, e eu quero fazer ela para empresas do Simples Nacional. Poxa, aqui tá vendo que o conteúdo ele começa já, se você fazer algumas perguntinhas, ele já começa a ser mais direcionado. Tá, para quem? Qual que é o objetivo? O que eu quero causar na pessoa que vai ver isso? Então, você se fazer perguntas. Então, por exemplo, vamos lá, eu quero fazer recuperação tributária para empresas do Simples Nacional. Mas Simples Nacional, a gente sabe que tem alguma gama de tributos ali que eles são mais simplificados, mais reduzidos, não é o sistema de lucro presumido, arbitrado e tudo mais, mas ele é um tipo de regime tributário que facilita a vida do empreendedor. Então você sabe ali que tem alguns tributos que incidem e que o empresário ele sempre tem que estar pagando, senão ele está... Né, depois vem o fisco, vem o leão e abate. O leão é bravo. O que acontece? Recuperação tributária Simples Nacional. Quando eu escuto isso, eu já penso em produtos monofásicos. Então, são ali algumas categorias que você já pode descartar. Então, por exemplo, eu moro aqui em São Francisco do Sul. Aqui tem várias empresas que são do ramo de, restaurantes. Então tá, eu quero falar com esses restaurantes. Então, eu me pergunto, o que eu posso fazer da recuperação tributária para extrair para que esse post ele chegue até essas pessoas? Então, vamos lá, eu sei que é recuperação tributária, eu sei que é para o Simples Nacional, eu quero falar com restaurantes, eu quero falar sobre o PIS e COFINS monofásico, que isso é por exemplo, elas não sabem, mas eles estão recuperando esses tributos em dobro, eles estão pagando em dobro. Então eu faço um conteúdo muito mais direcionado, me perguntando para quem, por quê, para onde vai esse conteúdo.
Então, a minha dica é, quando vocês forem fazer um conteúdo, sempre pensem nesses princípios, que eles vão fazer totalmente diferença. Você saber falar você saber com quem você quer atingir é muito importante. Senão fica, de novo, o Instagram vai fazer a entregabilidade aí do seu conteúdo, ou o LinkedIn vai fazer a entrega, só que ele vai ficar lá, não vai atingir ninguém. Então, você fazer um conteúdo que ele é estratégico, que ele é objetivo, ele é direto, combinado ali com você falando com quem realmente você quer, essa é uma estratégia de copy que a gente utiliza bastante. Então, pegando aqui com vocês, quem que a gente quer atrair? Alunos. Então, a gente não vai fazer um post aqui vendendo recuperação tributária. A gente vai fazer um post aqui ensinando vocês a prestarem esse serviço. Porque nosso público-alvo, nossa persona está muito bem definida, só que ela sempre precisa de lapidações, né? A gente sempre tem que estar melhorando ela. Então, a minha dica seria essa. O primeiro passo é você saber que copy é um teste. O segundo passo é você saber fazer um conteúdo direcionado. Chega de conteúdo só para fazer, mas o conteúdo pensado, estratégico, objetivo e também com outros elementos da copy, que é uma headline forte. Então, é a primeira coisa que a pessoa que vai ler a tua copy ou vai te ouvir é a headline, é o começo da copy. Então, você fazer uma headline com base... Aí tem outras técnicas ali para você fazer uma boa headline, mas que vocês precisam saber que a gente sempre ouve falar sobre isso, né? Que a primeira impressão é que fica. Então, eu vejo que na copy, a headline é o que vai chamar a atenção. E quem tem atenção hoje tem um tesouro em mãos, mas a pessoa ainda não sabe. Então, se você usa muito bem... Até deixa eu esclarecer para o pessoal que não sabe o que é headline. Já ia entrar agora. O headline é o título, que aí, para alinhar a estratégia de copywriting, você transforma aquele título em algo atrativo. Né? Que a pessoa bata o olho naquele título e se interesse pelo conteúdo. Marcos, eu só queria falar também que a copy, a gente não precisa só usar redes sociais, tá, gente? Copy... Isso, eu ia chegar lá também. Institucional dos seus serviços, você vai usar escrita persuasiva. Né? Não é à toa que na grande maioria dos materiais comerciais, né, de institucionais com o objetivo de prospectar clientes, você coloca o quê? Cases de sucesso. Né? Justamente porque é uma estratégia. Então você pode utilizar copy para dar uma palestra. Qual que é o título da sua palestra? Qual que é a headline chamativa que você vai colocar da sua palestra para que as pessoas te ouçam? Então, é a estratégia de copywriting. Como que você vai iniciar a sua palestra para que você chame a atenção das pessoas? Copywriting. Vai escrever um artigo. Tá? Você vai mandar lá um release para a imprensa que você quer que seu nome seja divulgado lá no jornal. Manda também de forma persuasiva. E é como o Marcos falou, é teste. Nem sempre o que a gente vai funcionar de primeira. Né? Parece que fizemos um negócio legal, olha esse título, olha esse conteúdo, e de repente o impacto junto ao nosso interlocutor não foi aquele que a gente estava esperando. Então a gente tem que voltar, olhar, entender por que não deu certo e aprimorar para os próximos. Isso para tudo que a gente for fazer que envolva nossa linguagem escrita ou linguagem oral. Perfeito. É muito isso, doutora. E até a copy, eu lembro que eu fiz um post esse tempo, mas eu apaguei ele porque ele não ficou legal. Mas qual que era a essência dele? Ao vivo, gente. Teste, tentar, falhou, coloca de novo. Fiz o post, mas ele não performou muito bem. Daí o que eu fiz? Poxa, o que não foi bem aqui, né? E eu vi que, bom, realmente, é que nem a doutora acabou de falar, às vezes você faz um conteúdo bem top e não dá bom. Às vezes tu coloca só uma frase lázinha bem simples, tem esses também, sabe? Tem esses também, mas aí é o nosso querido algoritmo também. Então tem esse outro ponto, mas qual que é a essência disso? É o post, então a essência. O que eu fiz? Poxa, essa essência desse post, ela pode ser trabalhada de outra forma. Então pode ser que um conteúdo que ele não performou bem no Instagram, ele pode performar no LinkedIn, pode performar no YouTube. E copy não se resume a só isso, não se resume só a rede social, é em tudo. Se você falar hoje para alguém de forma persuasiva, você vai a algum lugar comprar alguma coisa e você utilizar algumas técnicas ali, você consegue estar usando copy.
Então, copy é todo o texto, é toda a fala que ela pode ser lapidada, ela pode ser persuasiva ao ponto de você querer, ao final, que as pessoas tomem uma ação ou que aquela pessoa ela simplesmente faça o que você quer, entendeu? E outra coisa muito importante que eu acabei de lembrar, copy não é manipulação. Então, copy não é mentira. A verdade sempre vende. Então, você falar a verdade, ela sempre vai ser melhor do que você... Nossa, é a mesma coisa. Eu dei esse exemplo na oficina. Eu chegar aqui para todo mundo e falar, poxa, pessoal, nossa, eu tô com muita vontade de tomar Coca-Cola e a Coca-Cola ela não faz mal para a sua saúde. Vamos tomar uma Coca? A gente sabe o que é, que a Coca realmente ela faz, mas é muito bom, mas ela realmente a Coca faz... não é um comercial assim, né? A própria Coca-Cola, ela não precisa. Até o comercial da Coca, se você for ver, todas as campanhas que ela utiliza, ela não tá lá, ela não coloca, nossa, gelada, boa, linda, ela não precisa dizer isso. Ela utiliza outras técnicas, storytelling, narrativa, ela utiliza outros meios para atingir o mesmo objetivo. Então, às vezes, ela não precisa falar, Coca-Cola é muito bom. Ela pode fazer um comercial ali com as pessoas se reunindo para tomar Coca-Cola e vai ter o mesmo impacto. Então, copy também tem sempre isso em mente. É verdade, não é mentira. Manipulação... É uma forma mais interessante de contar uma verdade. Você torna a sua verdade bem mais interessante para o seu interlocutor. Então... E, gente, eu tava... Ai, desculpa. Não, pode falar. Eu estava até aqui procurando um exemplo para a gente falar, e depois a gente pode até entrar na parte de gatilhos mentais, que para mim é o meu queridinho, é a coisa que, na minha opinião, eu acho a mais forte da copy e a mais construtiva para realmente você virar um seguidor ou qualquer pessoa aleatória, um prospect, virar um cliente. É o que para mim é o mais importante. Eu achei aqui um post que a gente fez e vou falar sobre headline. Headline que é o título. Olha a diferença, eu quero que vocês percebam qual que é a diferença entre essas duas, que é um post que a gente fez. 3 habilidades necessárias para o tributarista ser valorizado. E aí, a versão que realmente foi para o ar, e vocês provavelmente viram, curtiram, que é: sem conhecer essas 3 habilidades, você nunca será um tributarista valorizado. Qual desses 2 posts, ou se você estivesse dando uma palestra, qualquer espécie de comunicação, qual das duas vocês acham que a pessoa ficaria ou pararia para ler? Então, isso que é copy, entendeu? Você pegar uma informação que você já iria falar e deixar ela muito mais atrativa, né? Então, a gente pode até entrar nessa questão de gatilhos mentais. Se você quiser falar aí... Gatilhos mentais, eles são, eu sempre costumo dizer que eles são temperos. Eles não são tudo na copy. Eles são temperos. Então, como um tempero que você faz para sua comida, você tem que utilizar do jeito certo, da quantidade certa, para que no final a comida seja bem saborosa. Então, copy é isso. Gatilhos mentais é isso. Eles são temperos que são facilitadores de decisão, que a gente utiliza em conjunto, ele bem estruturado para que ele realmente performe. Então a gente tem alguns livros para indicar sobre gatilhos mentais, mas geralmente eu gosto de falar de 6 gatilhos, que são as armas da persuasão, que é um livro bem interessante, que não é um livro de copyright, nossa, você vai aprender copyright, mas é um livro de persuasão. São as armas da persuasão do autor Robert, esqueci o nome dele aqui, Robert Cialdini. Cialdini. Isso. Então ele escreveu esse livro aqui e tem vários exemplos, tem muito assim que você pode aprender, e não é só para copywriters, tá? É para todo mundo. Então é para tributarista, para advogado, qualquer pessoa que queira aprender mais um pouco sobre persuasão. Esse livro ele é muito bom. Depois eu mostro ele aqui para vocês. Mas o que o autor fala, né? Que basicamente são ali 6 armas que nós temos de persuasão, que são os gatilhos mentais. Eu vou citar os 6 aqui, depois eu posso comentar um pouco sobre cada um. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, né? Então, o primeiro é a reciprocidade. Então, o primeiro gatilho mental fortíssimo é a reciprocidade, que eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça, que é o da Netflix. Ela te oferece lá, sei lá quantos dias, não sei se mudou isso, mas ela te oferece 30 dias de assinatura gratuita para você testar, assistir os filmes, e só depois ela vai
e te cobra. Então ela não cobra na hora pra ti, ela basicamente fala assim, olha, testa, utiliza, assista os vídeos e Amostra. depois você me paga. Depois você me paga. Então esse é um gatilho muito forte, é a chamada reciprocidade, você ser recíproco com o próximo. Você fazer uma boa ação ali e essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Então, por exemplo, se eu for lá e, sei lá, te dar algum presente, o que geralmente acontece na gente? Puxa, eu ganhei um presente, mas eu tenho que retribuir para essa pessoa. Eu não tenho. Sempre a gente fica pensando, eu retribuo, eu não dou o presente, Como sabe? retribuir essa pessoa, né? Posso contextualizar isso daí? Eu até quero que a gente coloque todo esse contexto de copy no nosso contexto atual, né? Do que a gente está vivendo. Boa, doutora. Porque eu até coloquei ali, né? Vamos falar de guerras, tributos e o pacto do copywriting em cima de tudo isso. Mas sempre que a gente... como o copywriting está muito relacionado a conteúdo, eu vivo falando para vocês, né? Como construir autoridade. A gente tem a construção da autoridade online e offline. E tudo está muito ligado ao nosso conteúdo, ao que a gente consegue transmitir para as pessoas. Então, sempre que a gente conecta ao nosso conhecimento técnico e faz e leva isso num conteúdo contextualizado ao que a gente está vivendo, isso é muito mais forte, né? Isso é muito mais forte tanto na reciprocidade, porque a gente está levando um conteúdo de valor. Então, por exemplo, se hoje você for colocar no Google guerras, tributos e copywriting, você não vai encontrar nada? Ou vai encontrar coisas muito aleatórias e desconexas. Mas se a gente aí a gente está falando aqui de copywriting. O que a guerra tem a ver com tributo e o que copywriting tem a ver com tudo isso. Então, se eu quiser falar para vocês, olha, gente, vocês podem falar, poxa, mas o que está acontecendo lá na Rússia, a guerra que está acontecendo com a Rússia e com a Ucrânia, não tem impacto nenhum na minha carreira de tributarista valorizado. Será que... Será? Eu até queria falar uma coisa que eu vi antes de entrar pro podcast. Foi assim, eu tava me arrumando e entrei. Vai impactar tanto, porque querendo ou não, são países, são tributos, não tem como você falar de uma questão tão poderosa que mexe tanto com dois países, duas nações, sem ver as consequências que caem no tributo, não tem como. Ali falou sobre os fertilizantes, então o pessoal aí que está do agro, é até bom vocês começarem a ficar atentos, porque os fertilizantes eles vão aumentar muito o valor. Por conta, né, que a gente tem importação, exportação desses países, alianças com Estados Unidos e países europeus, e China. Então, realmente, querendo ou não, ela recai sobre algo que a gente está atuando, principalmente vocês aí, tributaristas, né? Quando a gente entende, né, vamos pensar, nós somos tributaristas de inteligência de negócio, certo? Se a gente leva inteligência de negócio por meio da tributação para os nossos clientes, é nossa obrigação entender sobre negócios. Para que a gente entenda sobre negócio, a gente tem que entender o impacto do ambiente socioeconômico nos negócios. Quando a gente tem um contexto de altíssima insegurança, como é o contexto, né, o cenário que a gente está vivenciando de uma guerra, sem falar do lado humano da coisa, né? Porque o lado humano da coisa é muito, muito complicado, muito triste, mas sem entrar na questão do lado humano, mas do impacto econômico. Então, a gente tem impacto econômico diversos, né? A Lilia falou da questão dos fertilizantes, que são insumos para a agroindústria brasileira, que é o que mais impacta em termos de negócio o PIB nacional. Nós temos o aumento do petróleo, né? Gera impacto no abastecimento da nossa economia legal, né? Na nossa economia local, que gera impacto em todos os negócios. Então, se a gente contextualiza isso, se a gente quer transformar isso em algo interessante para elevar, inclusive, a nossa autoridade, o copywriting tem toda a conexão. Como que eu vou? Então, isso é uma coisa que a gente está pensando já. Poxa, ontem, é a primeira coisa do dia, o que eu fiz? Caramba, notícia da guerra, fiquei impactada, né? Porque era algo que a gente já estava, aquela iminência de guerra, a gente já será que vai? Será que não vai? Noticiários, vai, não vai. Começou. Então você começa, caramba, o que isso vai impactar na minha vida no primeiro momento?
né? E o que vai impactar na minha vida profissional no segundo momento? Eu como, além de tributarista e de negócio, eu sou uma comunicadora, uma produtora de conteúdo. Como que eu vou fazer isso para levar um conteúdo de qualidade? Como que eu vou gerar essa reciprocidade com a minha audiência? Então, são todas questões que o copywriting está ali, tá movimentando. Aí fala, gente, calma aí, vai ter impacto? Vai ter impacto em outro, já tá tendo impacto em outra coisa que eu, como uma tributarista, uma coisa que eu estou nichando, que é o mundo digital, os negócios da nova economia, criptoativos, total relação, total conexão. Então, tudo isso a gente traz para a mesa. Que parou lá na Rússia, né? Não lembro direito, mas acredito que a Bolsa da Rússia, para não ter tanto impacto, parou, simplesmente todo mundo parou de fazer transação. Todas as bolsas, né? A Ucrânia nem abriu a bolsa, né? A Rússia já uma queda, e aí todos os países têm essas travas, né? Se o mercado ele está oscilando muito para baixo, chega um momento que você fecha para não ser tão drástico. Mas isso impacta a bolsa do mundo inteiro, né? A gente já está tendo tanto bolsa na questão dos investimentos, né, das empresas. Se a gente está falando o que é uma bolsa de valores, gente, são as empresas que precisam capitanear recursos e, por conta disso, elas abrem o seu capital para o mercado, emitem ações para que toda e qualquer pessoa, seja jurídica ou física, passe a ser sócia daquela empresa. Então, se vocês têm ações em bolsa de valores, é porque vocês são sócios de empresas, em parcelas, né? Enfim, de acordo com o número de ações que vocês têm. Mas negócio, total impacto nos negócios. Então, quais são as empresas que estão sendo mais impactadas? As empresas que estão listadas em bolsas de valores, seja do Brasil, seja do mundo inteiro, que sofrem esse impacto. Lá, diretamente, as empresas russas, as empresas da Ucrânia. Nós tivemos um baita do impacto nas criptomoedas, em especial, né, por conta da Rússia ser um dos principais polos de mineração de Bitcoin. Então, a gente tem impacto em negócios. Então, tem impacto lá, todo mundo que investe em criptoativos sofre uma volatilidade. Isso tem impacto tributário? Tudo que tem relação com negócio tem impacto tributário. Vai ter um impacto tributário. Então, quando a gente traz isso para um contexto de conteúdo, como que eu vou levar todo esse conteúdo de uma forma mais atrativa para o meu interlocutor? Isso faz parte do copywriting, né? Então, como que isso vai refletir na minha profissão como tributarista? Eu vou levar as pessoas, tendem a se conectar com o meu conteúdo, no primeiro momento, de forma gratuita, pela reciprocidade, a hora que surgir algo na cabeça delas relacionado à temática tributos, o tributarista que está ali gerando aquele grau de conexão, aquele grau de reciprocidade, vai ser o tributarista que vai ser lembrado. E é até uma dica, né, para o pessoal aí que está produzindo conteúdo ou que pensa em começar a produzir conteúdo, a hora é agora. Principalmente se o pessoal aí que atua mais fortemente na área do agro, olha que assunto incrível para você fazer um post. Você acha que hoje, segundo dia de guerra, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos aliados, se você fizer um post sobre o impacto disso no agro no Brasil, você acha que alguém vai ignorar? Até eu, que não sou dessa área, eu ia parar para ler, porque é um assunto super interessante, né? Até a gente voltando a falar sobre gatilhos mentais, querendo ou não, copyright é comunicação, em todas as suas formas, tanto escrita quanto falada, que é o quê? Notícia. Então, acho que é uma brecha muito importante para a gente alertar sobre fake news. Porque vocês acham que o pessoal que estudou anos e anos de jornalismo, eles não vão querer colocar uma headline, um título de notícia mega atrativo para você olhar? Com certeza. Tanto em sites, tanto em televisão mesmo. Até o Marcos pode falar um pouquinho mais pra gente. Tomar cuidado, né? A gente sempre se certificar se o que tá ali é realmente uma informação verdadeira, né? É bem isso. E até um ponto ali sobre toda essa atitude, né, que o presidente da Rússia tomou, tanto que, se você parar para analisar, ele não foi lá simplesmente, vou lá atacar a Ucrânia.
Ele foi fazendo aos poucos, então a gente já tem aqui outra coisa que é da cópia que de antecipação. Então ele meio que falava, eu vou, Olha vou, não vou, vou, não vou. E se eu não me engano, não sei se foi em 2014 ou 2008, não sei, que ele já tinha feito algumas atitudes ali em relação à Ucrânia. Então meio que tudo isso que ele fez foi o quê? Foi tudo estratégico. Todas as decisões que ele fez lá na Rússia foram todas estratégicas para esse momento, para esse ataque. Então não pensem que ele foi lá, ele acordou num belo dia triste, vou atacar alguém. Ele não foi lá e fez isso, ele fez com estratégia. Ele fez com estratégia. E copy é muito isso, é estratégia. Isso que a doutora Letícia comentou e a nossa querida Lelê também, é muito isso. Então, é saber, assim, tem muita gente que fala, você surfar na onda. Tipo assim, tá tendo várias as notícias aí, várias coisas estão acontecendo, você vai lá e faz um conteúdo que é um surf na onda, mas não, se você muda a sua mentalidade, pensa, poxa, tá acontecendo tudo isso na Ucrânia, o que eu posso extrair desse acontecimento para, de fato, trazer um conteúdo que eduque, um conteúdo que inspire, um conteúdo que vai se conectar com a minha persona, vai se conectar. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, né, e os gatilhos mentais, todo esse ataque, basicamente todos hoje em dia estão naquele gatilho. Eu sempre me recordo dessas questões que estão acontecendo, essa de fato ocorreu, né? Mas lembrando aí da Guerra Fria, que era aquela disputa entre os Estados Unidos e a Rússia, e vai, não vai, não vai, e o que esse efeito causou nas pessoas? Ele causou um medo. Então, poxa, a gente está aqui no Brasil, eu posso dizer, claramente, todas as pessoas que estão no Brasil, se você for em qualquer lugar agora, vai ter alguém falando dos acontecimentos lá. Então, com certeza, isso impacta e já está impactando em toda a economia, nos negócios, em todas as nossas atitudes e todos os nossos vínculos. Tudo é comentário. Porque se isso for mais ainda para frente, isso com certeza ainda pode atingir em proporções maiores aqui, né? Todos os estados. Então, os gatilhos mentais, eles são muito bem, assim, realmente armas da... E tem muita gente que utiliza isso com muita força, consegue realmente se conectar, e tem gente que utiliza para o mal. Então, o que acontece? Fiquem sempre atentos, fiquem ligados na fonte e saibam identificar um texto que é persuasivo de um manipulador, que é uma mentira. Acho que esse é o grande segredo. Então, você pegou lá um conteúdo falando, imagina, joga no Google aí e fala lá, Ucrânia revida a Rússia, joga umas bombas nucleares, tipo assim, é uma coisa absurda que a gente separar para ler todo o contexto, você vai saber que isso é impossível de acontecer, porque o poderio militar da Rússia é superior ao da Ucrânia, então é muito difícil isso, né? E outra coisa que eu vejo e enxergo de gatilho aqui, os outros países, aí a pessoa, tu vai no barzinho da esquina, vai fazer alguma coisa, pô, e os Estados Unidos, e a China, o que eles vão fazer, o que vai acontecer? Então são gatilhos que vão causando na pessoa, assim, geralmente esses, no caso desse contexto, são, poxa, medo, preocupação ali, o que vai acontecer de fato, né? Então as armas da persuasão que eu estava comentando sobre os gatilhos, é muito sobre você saber, de fato, o que você está recebendo de conteúdo na internet. Então é muito fácil você ver um conteúdo assim, que até o próximo gatilho, o autor, o Robert, fala muito sobre compromisso e coerência. Então, poxa, vai fazer um conteúdo, vai pegar todo esse contexto, não faça um conteúdo mentiroso, um conteúdo que é só para manipular as pessoas, ou um conteúdo Ctrl-C, Ctrl-V do Google. Lá pode estar errado e isso vai ocasionar o que em você? Poxa, no caso, se a gente pegar a exemplo da doutora Letícia, vai lá fazer um conteúdo sobre isso, ela pegou uma notícia lá que não tem nada a ver. E como a doutora Letícia ela é uma autoridade, é muito bem possível que ela influencie as pessoas a falar que ele é verdade, que ele é o certo. Mas se você parar para o texto, não tem nada a ver. Então, seja compromissado, né? Aquilo que você prometer, você tem que cumprir. Você manter toda uma estrutura, toda a sua palavra, seu texto, ele ser coerente, ser verdadeiro. E eu sempre gosto de falar, sempre faça promessas que você cumpra. Ele ia começar a falar de outro gatilho mental e eu sugeri que ele falasse da similaridade, porque até pegando esse contexto de guerra, Rússia, Ucrânia, como a gente sabe que sem entrar na questão, né, de novo, né, entrar
defender um lado ou outro, mas a gente vê que tem gente que é mais similar à atitude da Rússia, né? E tem gente que é mais similar à Ucrânia. Então eu já vi, até aqui mesmo no Brasil, tá? Isso não. Eu vi gente falando pró um e daí outras pessoas já contradizendo, não, mas não é bem assim, porque tem outro lado da moeda. E na similaridade, assim, é outro gatilho mental que vai te trazer uma legião de fãs, mas muitas vezes vai te trazer também pessoas que não vão gostar de você. Então, quando a gente se posiciona e utiliza a escrita persuasiva, a gente também às vezes tem que ser um diferencial que vai atrair algumas pessoas e vai afastar, repelir outras pessoas. Mas é importante que a gente atraia com quem a gente quer se conectar de fato e quer que seja o nosso cliente. Então tá tudo bem. Um dos conteúdos aqui que a gente tem pegando em Instagram, conteúdos de redes sociais, que gerou mais resultado, tanto em questão de engajamento como em questão de seguidor, foi um post que eu fiz falando como que eu comecei do zero o meu escritório em tributário numa cidade de 50 mil habitantes. Olha como ele é específico, né, super específico, mas ele traz, assim, dentro da técnica de copywriting, um gatilho mental poderoso. Deixa eu colocar o Marcos aqui de novo. Um gatilho mental poderoso, que é o da similaridade. Então, assim, quem não tá nem aí, não mora em cidade pequena, não tá... Quem mora em São Paulo passou reto. Passou reto. Tá em grandes polos, não se interessou. Mas foi algo que chamou muita atenção pela similaridade. Poxa, eu moro em cidade pequena e eu também tô a fim de começar um escritório tributário. Beleza, foi um dos conteúdos nossos que mais gerou conexão e mais trouxe seguidores. Só esse post trouxe mais de 1.000 seguidores. Então, tamanho foi o grau de poder. Conexão. Sim. Marcos, você estava falando do gatilho mental da similaridade. Ah, sim, eu acho que aquela hora travou aqui pra mim, daí eu voltei agora. Mas é muito isso, eu tava escutando ali antes de entrar. Esse post realmente ele deu muito bom, por quê? Porque ele foi um post que, querendo ou não, ele se conectou, né? Se conectou com quem? Com a nossa persona. Ele se conectou com um tributarista que tá ali querendo, como a doutora falou, né? Abrir um escritório, ele tá querendo virar essa chave pro tributário, então foi um post, assim, excelente, né? Fora também dar os créditos aqui também da foto, né? Que a foto é muito top. E ao nosso querido Michael, né? Então tudo isso ajuda, né? Além da texto, da copy em si também, o design também é muito importante, né? Mas outro gatilho também, que é, assim, de suma importância que eu vejo, é o que eu até comentei dele, da autoridade. Então, o que os tributaristas hoje mais querem, além de começar a ter os clientes, é se tornar uma autoridade, né? A gente quer ser valorizado, a gente quer ser visto como autoridade, mas a gente tem que também se posicionar como autoridade. Saibam disso, a autoridade é construída. Só queria destacar uma coisa que tu falou ali, que é muito importante. A autoridade, a gente diferenciar que a autoridade não é... Não tá colaborando na internet. Não é que fala, não é luxo, não é ficar mostrando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ostentação é a palavra certa, né? Autoridade não é ostentação. Quando você trabalha com copy e comunicação, e você é um comunicador, assim como a doutora Letícia isso vem com grandes poderes e grandes responsabilidades, já dizia o tio do Homem-Aranha, né? Então, realmente, ser comunicador é uma grande responsabilidade. Tanto no que você comunica, para você ter certeza que é verdadeiro, que realmente é como você se posiciona, e tanto por o que você reposta, né? Porque mesmo que você reposta, não é você que escreveu, mas é quem você é. Você está mostrando ali os seus conceitos, o que você acredita, né? Então é importante a gente sempre ter em mente que é uma responsabilidade ser comunicador. Mas vamos fazer o seguinte, vamos sugerir voltar essa pauta, de repente falar só de gatilhos mentais, como que a gente pode utilizar isso dentro da nossa construção de autoridade como tributarista de inteligência de negócios. Eu falando de escassez, sabe qual que é a maior escassez? Você ser um tributarista de inteligência de negócios por si só já é uma escassez, porque tem uma escassez
de profissional no mercado, né? Realmente são muito poucos ainda. Então, essa por si só já é uma baita de uma escassez. Mas, gente, eu vou precisar realmente finalizar hoje, porque eu tenho reunião agora, infelizmente. Vamos ter que findar, até porque já passou, já está dando quase 1h20 de podcast aqui. Acredito que os nossos ouvintes que estão ao vivo também têm os seus compromissos da tarde, plena sexta-feira, véspera de carnaval, né? Muito embora eu acredito que ainda num ano pandêmico o pessoal não deva estar tão animado em colocar as suas fantasias, mas a gente sabe que véspera de carnaval tem feriado e o pessoal está com a agenda apurada aí para colocar todas as atividades em dia, né? Até porque normalmente a gente não trabalha na segunda nem na terça, né? Só volta para quarta, então hoje realmente está uma agenda cheia aí para deixar tudo em ordem. Mas vamos fazer isso, Marcos. A gente traz você de novo aqui mais para frente para falarmos de gatilhos mentais, propriamente. Eu até sugiro uma collab, porque eu não sei se vocês sabem, depois se ainda tiver um restinho de internet ali com o Marcos, ele também tem o seu perfil profissional como copywriter. Vocês acham que ele é chique? Dava para você fazer um post, colega, sobre gatilhos mentais e abordar esses 5 e ela colocaria no story. Quem quisesse ver, clicava ali no seu post e já olhava o teu perfil. Uma sugestão aí. Não, faz post collab, mais fácil. Faz um post collab, direciona para o tributarista de inteligência de negócios valorizado, teus gatilhos mentais, e a gente faz post collab. Pronto, ó. E aí, olha que resposta! O perfil profissional Fechou, do Marcos. Né? Mas fala aí, Marcos, qual que é o seu perfil profissional? Quem quiser te procurar no Instagram, como que te acha? É só digitar ali @MarcosViniciusRP. Esse é o Instagram dele. Bem facinho de achar, né? E também para quem é aluno, Marcos, tanto o Marcos como a Lele estão diretamente em contato com os alunos, né? Eles fazem parte também do atendimento aos alunos, estão sempre tirando as dúvidas, sempre informando das novidades, das novas aulas que sobem para a plataforma, enfim. Tem, assim, uma atividade bem grande dentro do BPT Educação também. Então, sempre que vocês ingressarem como alunos diamantes do BPT Educação, saibam que vocês contarão com o Marcos e com o Lelê no dia a dia de vocês, né? Para sempre auxiliar aí na jornada de vocês como tributaristas de inteligência de negócios valorizado. Lelê, então, se quiser aí dar os comunicados finais para finalizar esse episódio, vamos lá e... Então, bora lá, os recadinhos finais. Quem está ao vivo, só vamos despedir para quem está ao vivo conosco. Feriado, nos vemos quarta-feira com a nossa live mentoria. Então, bora lá, gente, finalizando aqui o podcast, mais um podcast incrível com um tema que a gente poderia ficar aqui até 5 horas da tarde com um cafezinho, um pão de queijo, ficaríamos conversando tranquilamente com vocês, mas bora lá. Para você que está ouvindo gravado, tanto para você que está ao vivo, não se esqueça, estamos no episódio 66, a lógica nos diz que tem outros 65 episódios lindos, maravilhosos, onde vocês podem até ouvir a Jennifer, que citamos hoje, porque nos primeiros podcasts, ela que era host, vocês podem até conhecê-la pela voz, olha só que legal. Então, temos as nossas redes sociais aqui, Tributarista do Futuro, IBPT Educação e o Marcos, que agora nós divulgamos a rede social dele. Então, nos sigam e acompanhem o nosso conteúdo, porque nós falamos aqui da importância da copy e nós não só falamos, mas nós aplicamos no dia a dia. Até legal vocês perceberem como é que a gente está aplicando esses gatilhos ali no perfil, é legal de vocês analisarem. E todas as plataformas de áudio, as principais plataformas, o nosso podcast está disponível para você que caiu de paraquedas aqui neste episódio, né? Então, gente, beijão, foi ótimo te ter aqui, Marcos, um podcast brilhante e voltaremos outras vezes com esse assunto. Gente, tchau, tchau, então. Excelente tarde para todos, excelente fim de semana e feriado. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.